O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, por meio de um liminar, o piso nacional da enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. Apesar de ser uma decisão provisória que está sendo analisada pelo plenário virtual, lá do Supremo Tribunal Federal, né, ela já causou polêmica e frustração para a categoria, que receberia o piso aprovado pelo Legislativo a partir desse mês. Mas será que essa decisão pode ser vista como mais uma interferência do Judiciário nos poderes legislativo e executivo? De acordo com o ministro, é necessário avaliar como é que fica o quadro de empregabilidade na área com a nova lei. Além disso, o ministro Barroso entendeu que a mudança pode gerar problemas financeiros nos estados, além de haver risco aí do fechamento de leitos por falta de pessoal. O ministro atendeu o pedido da Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos e serviços, CN Saúde, que questionou aí a constitucionalidade da Lei 14.434 de 2022. E ele alega que há risco de demissões em massa porque o setor privado não teria condições de arcar com os novos salários. Aí fica a pergunta: será que não? E aí o ministro partiu do princípio de que o legislativo aprovou o projeto e o executivo sancionou em agosto e não cuidaram das providências que viabilizariam aí a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS à rede conveniada. Nessa hipótese, segundo o ministro, teriam querido ter o bônus da benesse sem o ônus do aumento das próprias despesas, para ele terceirizando a conta. Do meu ponto de vista, não cabe ao ministro do Supremo fazer esse tipo de questionamento, que, em tese, já foi avaliado pelo Legislativo, que aprovou a medida, e pelo presidente da República, que a sancionou. Veja que uma das alegações do ministro Barroso é que a medida pode gerar problemas financeiros nos estados. Só que ele ficou caladinho quando o presidente do STF, o ex, né, presidente do STF, o ministro Luiz Fux, propôs o aumento de quase 20% nos salários de ministros do Supremo e que vai ter um efeito cascata em todos os níveis da justiça e provavelmente vai ter reflexos nos outros poderes também, já que houve manifestações a favor da extensão do reajuste em todos esses poderes. Nessa hora, o ministro Barroso não vê riscos de geração de problemas nas finanças da União, né? É inadmissível que um tribunal legisle em causa própria, sobretudo quando se trata de questões salariais. Parece que a partir de agora o brasileiro vai ter que trabalhar mais para garantir um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais para os políticos e o aumento absurdo dos salários do judiciário e, quem sabe, até de outros poderes, justamente numa hora em que o Brasil se recupera de um período de pandemia e teve que disponibilizar um grande volume de recursos para garantir a sobrevivência de uma parcela significativa da população e não deixar a economia do país ir para o espaço. A votação no plenário virtual, até a última olhada que eu dei, lá no Supremo Tribunal Federal, está em 5-3 a favor da suspensão do piso. Ministros que votaram pela manutenção do piso foram os dois indicados pelo presidente Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça e o ministro Edson Fachin. O Poder Legislativo, mais uma vez, abaixou a cabeça para essa interferência aí do Judiciário. Fica claro que uma grande parte de membros desses dois poderes, o Legislativo e o Judiciário, não estão nem aí para as necessidades da população. Daí a importância de escolher candidatos nas próximas eleições alinhados realmente com os problemas brasileiros, né? Se nós não fizermos isso, nós vamos trabalhar cada vez mais para sustentar essa gente que ignora os reais problemas do Brasil e que só pensa nela mesma. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui a minha posição com relação ao piso, não só da enfermagem, mas de qualquer categoria. Para mim, quem define o piso deve ser o mercado.
Essa liberdade é importante para que não ocorram expectativas frustradas em função de uma visão deformada de determinada categoria que pretende corrigir distorções salariais não pautadas na realidade do país. Essas categorias profissionais deveriam estar fazendo pressão para acabar com o fundo eleitoral que consome bilhões de reais e também com esses aumentos propostos pelo judiciário. Mas em relação ao piso da enfermagem, ele foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. O Supremo não tem que se meter nisso, esse não é o seu papel. Se amanhã isso der problema, o Congresso e o presidente terão que resolver e, se for o caso, deverão ser responsabilizados, caso alguma coisa dê errado. É simples assim.